Vai ter transcrição de texto ainda do vídeo. Vamos lá, Uau. então. Bom dia aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, para o pessoal de front-end, é bem comum, né? Eles já estão acostumados a ver esse assunto, né? Muitos trabalham com isso e já tirei muitas dúvidas, né, do pessoal que, poxa, não está funcionando aqui. Aí eu falo, pô, porque isso aí é assíncrono. Aí o pessoal, o quê? Aí, por isso não está funcionando, porque é assíncrono, você está executando as coisas. Então, isso é um tema bem comum, né? Acho que todo mundo vai trabalhar isso um dia, mesmo a galera de back-end, quando começar a ver scripts, rotinas que precisam rodar em background, porque são rotinas muito pesadas, né? O cliente não precisa ficar esperando aquela rotina inteira rodar. A gente fala de tarefas assíncronas, né? Então a gente vai começar falando do que é algo síncrono e assíncrono, tá? O que é algo síncrono? É quando uma tarefa ela é executada após a outra, né? Então a gente tem aqui uma tarefa, né? Tarefa um, tarefa 2, tarefa 3, certo? E enquanto a tarefa um não terminar, a tarefa 2 não inicia. E a mesma coisa, enquanto a 2 não terminar, a 3 não inicia. Então, isso é algo síncrono, né? Isso é muito comum na programação, né? Imagina, a gente costuma fazer, né? Por exemplo, aqui, imagina, a gente pode, na programação a gente faz isso direto, né? Qual que é a primeira tarefa? Ah, vamos declarar uma variável, let número, né, igual a zero. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa, a gente pode somar número mais igual a 1. E a terceira tarefa, a gente pode imprimir. A gente exibir aqui, vou limpar aqui, botar um ponto sem vírgula. Vocês podem ver que no log exibiu 1. Ou seja, primeiro ele declarou, depois ele somou e depois ele imprimiu. Então isso aqui são tarefas síncronas, que a gente sempre vê lá quando a gente começa a programar, beleza? O que são tarefas assíncronas? São coisas que tarefa um, tarefa 2, tarefa 3. Ou seja, essas tarefas aqui, elas não precisam obrigatoriamente esperar que a outra termine para ela ser executada. Então, pode iniciar a tarefa 1 aqui e logo em seguida iniciar a 2 e a 3. Ou seja, as três serão executadas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é algo assíncrono, beleza? Ou seja, quando tem mais de uma tarefa sendo executada ao mesmo tempo, beleza? Então, para a gente poder começar a trabalhar com assíncrono, principalmente no JavaScript, a gente precisa entender um conceito, né, chamado callback, tá? E que é uma callback? Uma callback nada mais é que é uma função que você passa para alguém, né? Pode ser para um outro sistema, outra API, ou uma outra função. Você passa uma função que ela vai ser executada, tá? Ela vai ser executada em algum determinado momento, não necessariamente na hora que eu declarei ela, tá? Então, vamos ver um exemplo bem simples de callback, tá? Eu vou criar aqui uma função, imprimir, tá? Vou criar aqui uma função imprimir, que ela vai receber os dados, tá? E eu vou dar um console.log nos dados, tá? Isso é minha função de imprimir. Show? E eu vou criar aqui, o que eu vou fazer? Melhor, vou chamar essa função aqui de callback, tá? Aqui eu vou botar para imprimir um, um- um, primeira etapa, tá? Depois que minha primeira etapa rodar, eu quero executar essa callback, tá? Ou seja, depois que eu imprimir o meu primeira etapa, eu quero executar essa callback. Então, quando eu for chamar aqui o meu imprimir, eu tenho que passar, se a gente for ver aqui, vou botar o mouse em cima, ó, espera receber uma callback. A gente pode vir aqui criar uma outra função,
outra função, pode executar aqui o console.log, outra função, tá? Eu posso passar essa outra função aqui. Ó, deixa eu ver. Cadê o link? Tá? Aí não. Console. Aqui tá, tô doido. Outra função. Tá certo. Se a gente for olhar aqui no meu console, ele executou a minha primeira etapa, ele executou aqui, e depois ele exibiu a outra função, que é essa callback que eu passei, tá? Eu poderia vir aqui e inverter também a ordem de callback. Eu poderia chamar o meu callback primeiro e depois exibir a minha... inverter, tá? A gente pode inverter aqui. Inverti. Ou seja, callback é isso, é uma função que a gente passa por parâmetro, que quem recebe essa função vai executar na hora que quiser, beleza? Então, e esse conceito é bem importante para a gente começar a trabalhar com assíncrono, tá? Com serviços assíncronos. Tá aí? Beleza, pessoal? Foi tranquilo? Beleza. Beleza. Show de bola. Então tá, a primeira função que é muito comum da gente utilizar quando começa a trabalhar com assíncrono é uma função chamada setTimeout, tá? A função setTimeout, ela é uma função assíncrona, né? Para quem não conhece, essa função setTimeout, ela vai executar uma callback depois de determinado tempo. Então, daí que a gente reforçou o, o termo callback. Então, como que funciona essa função, tá? A função setTimeout, ela recebe dois parâmetros, tá? Vou botar o mouse aqui em cima. Ó, ela recebe uma callback, que nem eu falei, tá? E de segundo parâmetro, ele recebe um number, que é a quantidade de milissegundos que vai ser esperado antes de executar essa callback, tá? Então vamos criar aqui uma callback. Vou chamar ela de callback mesmo, tá? Eu quero que exiba depois de 1 segundo, tá? Então, aqui eu vou passar a minha callback, beleza? E a quantidade de milissegundos que eu quero que essa função seja executada. Então, eu venho aqui e boto 1000 milissegundos. E aqui ele exibiu depois de 1 segundo, tá? Para a gente ver que isso aqui é algo assíncrono, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu vou botar um console.log, chamar de primeira etapa, tá? E vou botar aqui console.log, segunda etapa, tá? O que a gente pode reparar aqui? Que ele exibiu primeiro a primeira etapa, declarou o meu timeout e executou a segunda etapa e só depois ele exibiu o meu texto da minha callback. Ou seja, quando ele passou pelo set timeout, set timeout é uma função assíncrona. Então, esse segundo console.log não esperou o meu set timeout terminar para ser executada. Ou seja, a minha segunda tarefa, desculpa, a minha terceira tarefa não esperou pela minha segunda. Beleza? Porque a segunda é uma tarefa assíncrona. Então, essa é a primeira função assíncrona que muitos trabalham, tá? E tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Um segundo exemplo, tá? Que a gente tem de função assíncrona, que é bem utilizada, é uma chamada API, tá? É uma chamada API. Para quem não sabe, o JavaScript também possui uma API própria para poder fazer requisições HTTP e consumir uma URL, tá? Então, eu vou copiar aqui o exemplo inteiro para a gente não perder muito tempo. Ó, eu vou jogar aqui, tá? Vamos analisar esse código que eu colei aqui. Primeira coisa que eu fiz aqui foi declarar o URL, tá? Criei aqui um objeto do próprio JavaScript chamado XML HTTP request, tá? E pedi para abrir uma conexão do tipo GET, passando essa URL, tá?
O terceiro parâmetro aqui que ele pergunta se tem username, eu não lembro exatamente porque tem esse parâmetro, tá? Mas o mais importante desse exemplo é o seguinte: esse meu objeto x HTTP, ele recebe uma callback chamada onReadyStageChange, tá? Então, ou seja, ele recebe aqui uma função, tá? Ou seja, ele recebe uma callback que vai ser executada assim que a minha requisição terminar, tá? Então, deixa eu ver, tá com erro aqui? Não tá com erro, não. Deixa eu... Então, assim que ele terminar de fazer a requisição, ele vai executar esse console.log. É que não tá voltando nada. Esse exemplo deve estar vazio. Deixa eu botar aqui. Ou seja, ó, ele fez a requisição para essa URL, tá? Que tá voltando vazio por algum motivo que eu não sei porquê. Acho que ela tá vazia mesmo, deixa eu ver. Tá dando algum problema de... Tá no ar. Certinho, estranho. Ou seja, quando o status muda, ele executa essa callback exibindo. Então, mesma coisa. Se eu botar aqui um console.log, ele fala etapa 1, é a mesma coisa aqui embaixo, na etapa 2, vocês vão ver que a etapa 1 e 2 executa antes, tá? Porque tem um delayzinho para poder acessar essa URL. Então, esse é um segundo exemplo bem comum de funções assíncronas, é chamada de APIs, que a gente vai ver para frente, tá? Então, é muito comum numa chamada de API a gente não querer esperar acessar, processar e voltar para poder exibir para o usuário. Você pode esperar, exibir um loading, né, e assim que terminar, some o loading e exibe informação, tá? Então, vamos lá. E o que acontece? O JavaScript já possui uma API para trabalhar com funções assíncronas, tá? E como que é essa API? Essa API se chama Promise. Então, a gente vai começar a trabalhar com Promise, tá? Toda vez que a gente quiser criar uma função assíncrona, né? Até agora o que eu mostrei foi a gente utilizar funções do próprio JavaScript que já são assíncronas. A Promise permite que nós criemos as nossas próprias funções assíncronas, tá? Então, é com a API Promise que nós vamos trabalhar para começar a criar o nosso código assíncrono, tá? A promessa, ela possui 4 estágios, tá? 4 status, tá? Que são, vou copiar e colar aqui para vocês. São esses 4 aqui: pending, fulfilled, rejected e settled, tá? Então vamos lá, deixa eu botar isso aqui como comentário para a gente deixar isso aqui para a gente estudar. Ou seja, quando você cria uma promessa, ela inicia como pending, ou seja, assim que o objeto promise é instanciado. Então a gente criou um promise, instanciou uma promise, ela por padrão já está como pending, tá? Fulfilled é quando a promessa foi concluída com sucesso. Rejected é quando foi rejeitada ou houve um erro. E settled é que foi concluída com sucesso ou erro, tá? Então a gente tem pend, assim que criou, fulfilled quando dá sucesso, rejected quando dá erro e settled quando finaliza, independentemente de ter sido com sucesso ou com erro, tá? Então esses são os 4 estados da nossa promessa. Beleza. E como a gente faz para criar uma promessa? Vamos ver isso agora, tá? Primeira coisa aqui que eu vou fazer vai ser criar uma const, tá? Que eu vou chamar, que é uma constante, que eu vou chamar de promessa, beleza? E aqui eu vou instanciar um new promise. Então a gente vem aqui, new promise, beleza? Se eu for olhar esse construtor aqui, ó, o que ele pretende receber? Um executor que vai voltar uma variável resolve e uma variável rejected, beleza? Então a gente vai criar essa e que volta um void. Então a gente vai criar essa função executor aqui agora. Como a gente pode fazer isso? A maneira mais comum é usando arrow function, né? Então eu poderia fazer como function normal, que a gente pode escrever function, aqui abre e fecha chaves, tá?
E aqui eu vou receber os dois parâmetros que ele me volta, que é o resolve e reject. Então a gente pode botar aqui resolve e reject, tá? E isso é criando passando uma função. Ou a gente pode deixar isso mais simples, que é usando arrow function, que a gente tira aqui a palavra função, faz uma setinha aqui e pronto. Criamos aqui a nossa promessa, tá? Então, o que que a gente vai analisar aqui? Essa função, ela vai executar a minha promessa. O que que é a minha promessa? Promessa nada mais é que a gente está prometendo, para quem está usando, que algo vai ser executado, tá? Então, eu estou prometendo que aquilo vai ser executado. E assim que terminar, eu vou te avisar, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui de interessante? Eu vou criar aqui uma função, uma const número, que eu vou botar zero por enquanto, tá? E o que que eu quero que essa minha const E o que eu quero que essa minha promessa faça? Eu quero que ela verifique se meu número é par ou ímpar, tá? Então, eu vou verificar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Se o meu número dividido por 2, se o resto sobra zero. Só para lembrar que esse operador aqui divide e me devolve o resto, tá? Para quem ainda não lembrava desse operadorzinho aqui, tá? Ou seja, se me voltar zero é porque é par. Se me voltar zero, o resto quer dizer que é par. Então aqui eu vou fazer uma coisa. No else, eu vou fazer uma outra coisa, ou seja, quando for ímpar, tá? O que eu quero fazer? Eu quero que minha primordial volte, que quando é par, volte com sucesso. Para a gente voltar ao status como fulfilled, ou seja, com sucesso, a gente utiliza essa função aqui, o resolve. Então a gente pode usar essa função resolve, passando o valor que eu quero devolver para quem chama a minha promessa. Então vou botar aqui, é par. E quando for ímpar, eu quero devolver para quem está me chamando que eu quero que dê erro. Então eu uso o reject. Então aqui vai me voltar é ímpar, tá? Então aqui a gente declarou a nossa promessa. Recapitulando. Resolve para a gente voltar que a promessa foi executada com sucesso. Reject para falar que a promessa foi executada com erro, tá? E agora a gente vai utilizar essa promessa. Aqui a gente declarou, tá? Mas não botamos as callbacks em si, né? A gente precisa saber o retorno da promessa, tá? Como que a gente vê o retorno da promessa, tá? Através de três métodos, tá? De três métodos que ela possui, que é o then, o get e o finally, beleza? O then, ele entra no método then, vamos começar pelo then, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar aqui promessa ponto then. Vocês podem ver que ele exibe essas três funções aqui no meu complete, tá? Esse meu then, ele espera de novo uma callback, tá? Então a gente vai criar aqui uma callback, uma função em forma de arrow function, tá? E aqui a gente vai receber o result, tá? Isso aqui pode ser qualquer nome que eu quero, resultado, vou chamar de resultado, tá? Português, tá? Resultado. Ou seja, quando ele cai nesse then, quando o meu status é fulfilled, ou seja, quando dá um resolve. Então, quando der sucesso, ó, console.log, aí eu boto aqui sucesso e exibo aqui o meu resultado. Ou seja, voltou, nesse meu resultado aqui, voltou o conteúdo que eu passei para minha função resolve. Beleza? Show de bola. E quando dá erro? Quando a gente der erro, a gente vai utilizar o método catch. Ou seja, a gente vai capturar a exceção. Então a gente bota aqui ponto catch. E da mesma forma, cria uma callback, tá? Vou chamar aqui de erro. E cria essa callback através de arrow function. Posso botar aqui console.log. Escrevo aqui erro.
e falo aqui o erro, tá? Não executou. Por que não executou? Porque o meu número é par. Então, se eu mudar aqui ele para ímpar, ó, erro é ímpar, beleza? Ou seja, cai no cat quando o meu status é rejected, ou seja, quando ocorreu um erro na minha promessa. Show? E por final, a gente pode pegar esse settled, ou seja, se foi concluída com sucesso ou erro independentemente. Então a gente vai usar agora a função finally da minha promessa, lembrando que eu estou quebrando a linha aqui só para poder ficar mais legível, mas isso aqui tudo em relação à promessa está encadeado na promessa. Então a gente bota aqui finally, de novo a gente vai criar aqui uma callback. Nesse caso aqui a callback não recebe nada, só serve para indicar que terminou. Console.log, acabou. E aqui ele sempre vai ser executado ao final da promessa. Para demonstrar de novo que isso aqui é uma programação assíncrona, a gente pode botar aqui console.log, etapa 1. A gente pode botar aqui console.log, etapa 2. Vocês vão ver que etapa... Deixa eu limpar aqui, para ficar mais fácil de ver. Ó, etapa 1 e 2 exibiu antes mesmo da promessa ser executada, né? Porque a promessa em si, a execução está assíncrona. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguém teve alguma dúvida dessa parte? Tudo Alô? certo. Tá tranquilo? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? A prova você pode retornar uma função? Posso. Isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Eu vou botar uma... É meio esquisito, mas vamos lá. Eu vou botar uma função aqui. Geralmente tu executa a função da promise, né? No retorno. Posso botar uma função, por exemplo, que me retorna uma par. Ó, vamos botar aqui, 0. Ó, ele imprimiu uma função. Tá vendo? Mas porque no meu DEM tem. Eu posso simplesmente, ó, fazer isso aqui, ó. Não, no caso, foi uma promise que retorna uma promise também. Não, é uma promise que volta uma callback. Isso Não, mas é diferente. posso ter uma promise que retorna uma promise que você vai executar quando quer? Tem, isso a gente vai ver logo em seguida. E aqui a gente faz o resultado. Aí aqui é par. Esse viu aqui é par, tá vendo? Uhum. Então dá para fazer dessa forma também. Eu posso botar qualquer coisa numa variável, inclusive uma callback, tá? Daí tudo bem? Vou botar aqui, por exemplo. Show. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Vamos continuar então. Vamos fazer o seguinte então. Tá. Uma outra coisa que a gente consegue fazer também é executar várias promessas ao mesmo tempo, tá? Então eu posso querer executar várias promessas, ou seja, várias etapas assíncronas ao mesmo tempo e esperar por todas elas terminem para ter um determinado resultado, tá? E como que a gente espera uma promessa, tá? A gente espera uma promessa com a função all. Então a gente tem uma função chamada promise.all que vai esperar vai esperar várias, que recebe um array que vai esperar várias promessas serem terminadas, tá? Vamos fazer um exemplo bem simples, tá? De promessial. Antes disso, antes de ver o promessial, eu botei aqui nesse meu projeto a dependência do Axios, para a gente poder trabalhar com o Axios, que é bem utilizado pelo pessoal aí de front-end, para poder trabalhar com assíncrono. O Axios já é assíncrono, né? Então, eu vou importar aqui o Axios no meu código, tá? E vou fazer um exemplo simples do Axios, né? Que é o ponto .get. Tá? Então, eu vou fazer aqui um axios.get para pegar os meus dados da API do GitHub, tá?
Esse Axios.get, se a gente botar o mouse por cima, a gente vai ver que ele volta uma promise. Tá vendo aqui, ó? 2.promise. Ou seja, o ponto get do Axios é uma promessa. Dessa forma, eu consigo ter o den, tá? O den. Eu consigo ter o cat e consigo ter o finally. Show? Então, como que eu faço aqui para trabalhar com Axios? No den, a gente vai receber aqui o response, ou seja, lembrando que o conceito de HTTP que a gente viu, né, no último Aprimora NEC. A gente volta um response, que é o resultado, né, da minha API, e vou dar um console.log aqui no response. Tá? Ó, eles viu aqui o data, voltou o status ok. Mesma coisa eu posso fazer aqui para o erro, tá? Então a gente pode botar um erro aqui. Console.log, no texto erro, tá? Vírgula, o erro que deu. E o finally, a gente termina. A gente pode botar um console.log e bota aqui um fim. Show de bola. O que é importante ressaltar aqui, tá, pessoal? Isso a gente discutiu aí internamente. O que é importante vocês saberem aqui do Axios, tá? Me fizeram uma pergunta essa semana, que era o seguinte. Pô, Matheus, tratamento de exceção do Axios, tá? A gente vai ver mais pra cima de frente o try-catch. Pessoal, vamos lá. Imagina que vocês têm uma tela, isso já é mais pro pessoal de front-end, que vocês têm que carregar de uma API. Aí, enquanto está carregando, vocês querem exibir o loading, né? Como que geralmente vocês fazem isso? Vocês criam aqui uma variável loading, certo? Que inicia como false, tá? Aí vocês chamam a API bota loading true. O que eu já percebi? Muitos botam o loading, ou seja, está exibindo no loading, o loading para o usuário. Muitos estão botando o loading no den ou no cat. Nunca, a maioria não usa o finally. Então, qual que é o certo aqui? Olha só, chamou a API, botou o loading, terminou a conexão com a API, loading igual a false. Beleza? Independente se deu sucesso ou erro. Se deu erro, você vai exibir a mensagem. A gente pode botar aqui simulando, né? Interface. A gente pode botar aqui um alert. Ó, se a gente escrever aqui no browser. Tá, tem que fazer dar erro, né? Não, mas tem que fazer dar erro. Peraí. Vou errar o URL aqui. Ó, Axios erro network. Ou seja, exibiu o erro para o usuário. Tá? Nesse caso aqui. Ou seja, só para o pessoal aí que trabalha nessa parte, ficar atento sempre em usar o finally para esse tipo de coisa, né? Não precisa botar o loading dentro do den e dentro do cat. O finally está aí para isso. Beleza, pessoal? O pessoal tá entendido aí dessa parte? Beleza. Beleza. Show de bola. Então tá. Agora imagina o seguinte, imagina agora que eu quero chamar várias APIs, né? Imagina que eu quero chamar aqui do Matheus, do Assis, de um monte de gente. Então, vamos lá. Lembrando que o get volta uma promessa, então eu vou tirar isso aqui por enquanto, tá? E vamos lá. Então eu quero fazer vários gets ao mesmo tempo. Então eu posso aqui promise.all, tá? O all, ele recebe aqui um array. Ó, vocês podem ver aqui que ele recebe uma. Olha aqui, o values, tá vendo? Ele recebe um iterable, né? Que é uma classe que tem a ver com array. Então a gente vai aqui, vai passar para ele um array. Ó, temos aqui, ponto e vírgula no final. E nesse array eu vou botar minhas promessas. Então posso vir aqui e botar o meu. Alguém tem um GitHub aí? Vai passar rápido. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah, tá, tem outro aqui já. Imagina que eu quero pegar o da arquitetura. Tem até anotado aqui. Vamos lá. E vou pegar aqui o da arquitetura. Aqui. Tá. Ou seja, eu vou pegar primeiro, eu quero pegar os dados do meu usuário e da arquitetura, e só no final eu quero executar alguma coisa. Beleza?
Ou seja, esse promiseal, ele também é ele volta também, também me permite usar o then, tá? O get, o finally, da mesma forma que é uma promessa. Só que qual é a diferença aqui? No meu then, tá? E no meu erro, eu vou receber um array. Olha aqui, a gente recebe um array, ó, que é um colchete. Ou seja, aqui eu vou ter, aqui no na minha callback, ó, responses, vou chamar até de responses no plural. Vou abrir uma callback aqui mais complexa. Deixa eu ver. Opa, travou. Aí. E dá um console.log. Tá dando... Ah, tá. Tem que. Ah, tá. Vamos lá. Um conceito importante aqui. Se uma promessa falhou, todas irão falhar. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que tá dando erro? Porque a minha primeira URL aqui tá falsa. Então, ó, pum, pronto. Ou seja, se uma dessas promessas falhar, ele já não vai entrar no DEM. Ou seja, ele vai entrar no DEM quando todas as minhas promessas forem executadas com sucesso. Ou seja, quando for fulfilled. Tá? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem uma array de objeto com o primeiro resultado do primeiro get e o segundo resultado do segundo get. Tá? Se for ver aqui, é da login da arquitetura. E aqui a gente pode, novamente, ter uma outra callback de erro. Aqui, botar um console.log, erro, tá? E a mesma forma, a gente pode botar um final aqui. Sempre é bom, o final é bem importante, né? Simplesmente pela questão de load, acabou. Tá? A gente limpar aqui, a gente vai ver aqui na direita que ele pegou os dois responses e exibir acabou. Se der um erro aqui, vai. Acho que travou. Travou mesmo. Deu erro. Viu? Porque uma URL estava errada e falhou. Ou seja, vai cair automaticamente no cat. Tá? E aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida de provincial? Tranquilo. Show de bola. Então tá. Essa forma de trabalhar, a gente trabalhou com a forma com promise, né? Ele não tem rollback, não, né? Não, não. Se Rollback uma ele executou e outra der é errado, já era. A conceito primeira de foi feita. transação. Rollback, a gente entra É. num outro conceito que é conceito de Vamos pra transação. pesquisa, então. Se der um post aí, dependendo do outro. Mas Não, tem pode outro que ser é post settled, também. né? Acho que é Oi? promise settled ou all settled, alguma coisa assim que ele vai executar, independente se deu erro ou não. Deixa eu ver Ele aqui. tem que finalizar a requisição. Se finalizou, ele já resolve por tudo. Eu acho que é settled, promise.settled. Vamos ver. Ah, tem um all settled aqui, ó. Isso. Se todas passarem com sucesso. Ó, cria as promessas e resolve um array. All of the promise resolve. Ó, Não, resolve all. Ó, promise resolve ou reject, tá vendo? tanto faz aí no caso. Pode dar erro ainda. Tem o all. Aqui, ó, aí tá falando diferente. Provide a promise resolve or reject quando qualquer promessa é rejeitada. A gente tem essas. Bom acrescenta aí. Eu ia não falar. Ou então não consigo dar tipo, um outro espaço aqui pra gente ver o que tem. Ó. Tem um all settled, tem um apply, tem várias funções aqui. Ó. Bind, call. A gente pode ver essas funções aí. Mas obrigado, Ian, pela contribuição. Beleza? Vamos lá. Então, show. Podemos ir adiante para. E existe uma outra forma de trabalhar que é um pouquinho mais elegante e mais fácil de trabalhar com o assíncrono, né? Que o código fica mais limpo, mais claro.
como que a gente faz isso? Tá? É através de async e await. Tá? Então, com async e await, a gente consegue, de uma maneira mais simples, trabalhar com funções... Fica mais síncrono. Visualmente falando, parece um código síncrono. Né? Então, isso para o pessoal que está se adaptando ainda, está vindo de muita programação síncrona, o async e await deixa o código mais parecido com o código síncrono, né? Visualmente falando. Então, como que a gente faz aqui, tá? Em vez de a gente criar uma promise, então a gente cria uma função normal, tá? A gente cria function, vou chamar aqui de start por enquanto, tá? Qual é a diferença aqui? Quando eu for declarar minha função, eu vou botar async na frente. Ou seja, estou declarando que essa minha função vai ser assíncrona. E quando eu botar aqui, ó, start, chamar essa minha função, beleza? Se tiver aqui um console, vamos lá, console.log, minha função. E botar aqui, console.log, etapa 1. Quebrar minha linha aqui. Etapa 2. Como isso aqui está muito rápido, por acaso ele está executando na ordem. Tá? Porque só tem um console.log ali. Etapa 1, minha função. Tá. Mas a gente vai ver que depois isso vai começar a mudar. Como isso vai começar a mudar? Vamos lá. Então a gente bota aqui async, tá? Da minha função, ou seja, eu estou numa função assíncrona, tá? Imagina agora que eu quero chamar o Axis aqui. Deixa eu botar o import do Axis aqui. Tá? E eu quero fazer um get de novo. Vamos repetir aquele meu get. Tá? Em vez de eu posso aqui, sim, usar get, finally e then. Show? Mas eu posso fazer de uma outra maneira, que é usando await. Tá? Ou seja, eu vou esperar esse get executar e vou pegar o retorno dele. Como que eu pego o retorno? Const response. E aqui ele vai esperar o meu get. Eu vou dar um console.log no meu response. Tá? Aqui tá com... Aí, agora tá certo. Ó, agora aí aconteceu o que eu te falei. Ó, exibiu etapa 1, exibiu etapa 2 e no final exibiu o etapa 3. Então a gente chama isso de concorrência, né? Ou seja, por acaso agora, como a gente fez um get, ou seja, demorou um pouco mais para fazer essa requisição, esse console aqui executou só depois. Então, ou seja, a gente conseguiu, ou seja, esse await aqui, essa instrução de esperar e pegar o retorno, é equivalente ao then. Beleza? Tá. Então, e para pegar o cat, o finally? Aqui a gente vai trabalhar com a estrutura normal, de try, um cat, vai exibir um erro, e um finally. Deixa eu orientar aqui direitinho. Ou seja, aqui eu posso exibir o erro. Aqui eu posso botar acabou. Ou melhor, loading false. Vamos fazer como que o pessoal faz. Eles criam aqui uma variável loading, que inicia com false. O que vocês fazem? Antes vai fazer a regressão, vocês botam em loading true. Beleza? E seria essa mais ou menos a implementação do mundo real. Né? A gente pega o loading aqui e faz uma requisição. Tá? Ou seja, quando eu der um erro, no caso eu vou fazer dar um erro aqui, ó, ele cai no meu erro, cai no meu cat. E independentemente se acabou ou não, ele cai no meu file. Se eu botar aqui um console.log, enfim, ele cai no meu file independentemente se deu sucesso ou erro. Beleza? Então essa é uma segunda forma de trabalhar com assíncrono, que é através de async e await. Beleza, pessoal?
Beleza. Então tá. O que mais a gente pode ver de interessante aqui? Tem como eu trabalhar com promessa encadeada. Acho que foi o Alberto que perguntou, né? Ah, uma promessa pode voltar a outra promessa? Podemos. A gente pode fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Com a sync await é a coisa mais fácil do mundo. A gente espera aqui. Imagina que eu quero fazer, ó, por exemplo, esse meu response. Se a gente exibir aqui o response.data, vou voltar aqui para de dar erro. Ó, a gente tem aqui um atributo login chamado repo URL. Repos URL. Vou pegar esse cara aqui. Se eu quiser fazer uma promessa encadeada, seria isso aqui, ó. Um outro await const response 2, tá? Igual await axis.get passando meu response.data.repos URL. Aí se eu exibir aqui esse meu segundo response, ele vai exibir aqui minha lista de repositórios, tá? Então, assim, é muito simples trabalhar com promessa encadeada com async await. Por isso que ele é bem utilizado pela maioria, né? Porque dessa forma aqui a gente consegue fazer um código assíncrono com uma promessa voltando outra promessa de maneira simples que parece até que é um código síncrono. Só que são códigos assíncronos. Beleza? Se eu fosse fazer com promise, ficaria um pouquinho mais complexo, né? Imagina, a gente faz aqui uma promessa. Vou copiar isso aqui. Se fazer com uma promessa, já ia ser mais complexo. Como que a gente faria isso aqui? Const promessa, que recebe aqui é o nome que... Esqueci o nome do padrão disso. Faltando coisa aqui. New promise. Aí aqui. 2 segundos, esqueci o nome. Resolve e reject. É o nome, tá? Eu quero seguir o padrãozinho. Resolve e reject. Tá? De bola. Aí aqui eu vou fazer minha primeira função, tá? Eu faço aqui a minha primeira requisição. E aqui, o que eu faço? Eu dou um return nessa outra promessa. Posso fazer isso aqui. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Deixa eu lembrar. Cadê o exemplo que eu... eu fiz isso, cadê? É isso mesmo. Eu posso fazer isso aqui. É que nesse caso eu posso fazer isso aqui, ó, para ficar mais simples. Que quando você só tem um return, a gente pode fazer dessa forma aqui. Aí, quando eu for fazer o DEM, ele vai me voltar o resultado dessa outra promessa aqui. Né? Ou seja, ele vai me voltar um response. Vou botar aqui. Response. Exibir. Executar. Vai botar um response. Não voltou o meu response. Tá com sintaxe ainda? Deixa eu ver se tá com bom primeiro. Aqui. Vou pegar esse exemplo pronto aqui. Ué, não foi desse jeito. Esquisito. Deu ruim. Posso fazer aqui. Esse aqui é outra forma de fazer com um DEM encadeado. Agora deu certo. Aqui eu fiz diferente. Aqui, em vez de criar uma promessa, eu peguei direto no get. Então, no meu get aqui, eu fiz a minha primeira requisição, recebi o response aqui, a minha segunda.
Aí aqui eu voltei minha próxima promessa, que é o próximo get. E aqui eu consigo fazer um segundo then. Ou seja, tem um encadeamento aqui de promessas, né, que nem o Alberto perguntou. Ou seja, dentro da minha promessa, eu volto uma outra promessa. E eu espero ela logo em seguida. Beleza? Tem algum caso de promise é aconselhável usar? E não assim que eu entro? Cara, assim, é muito questão de quem opcional. Ou você trabalha com Eu promise. prefiro assim que eu entro em tudo. Se Não. tiver nenhum caso que promise é melhor, só vou usar assim que eu Assim, entro. a dica que eu dou é não começar a misturar muito. Senão, né, começa a ficar meio. Ou você trabalha de um padrão ou trabalha no outro. Porque às vezes o pessoal começa a misturar e começa a confundir tratamento de exceção. Ah, por que não cai no meu cat aqui? Porque às vezes tem um ponto cat. Às vezes o nego bota ponto cat e um try cat em volta ainda. Então, assim, começa a dar aquele fuzuê todo. Então, o que eu aconselho é quando você for trabalhar no padrão, ou escolhe, ou trabalha de uma forma ou de outra. Começar a mixar muito, pode começar a dar confusão e deixar um código mais complexo, mais ainda do que só usar um, entendeu? A gente é aconselhável assim hoje em dia. Fala que é melhor usar assim que eu entro. Ah, ele é mais legível, com certeza. Se for para aconselhar, assim com a Wait, assim, para entender um código, ele é bem mais fácil. Beleza? Mais alguém aí tem mais alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Tá tudo claro para todo mundo? Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar hoje, para reforçar esse conceito aí de programação assíncrona, né, pessoal. E é isso aí. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, Matheus. Obrigado aí, cara. Ou foi Nada, Matheus, obrigado aí. nada. Obrigado, pessoal. Tchau, Bom gente. dia. Valeu, Fala, tchau, Nicolino. gente. Nicolino Bom levanta dia. a mão aí. Fala, Nicolino. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. É só para. Até eu entendi, cara. Ah, que legal. É para parabenizar você pela didática. Bastante claro. Foi? Ah, Eu então tá bom. gostei mesmo. Realmente, Parabéns. arrasou, Matheusinho. Show de Muito bola. bom. Obrigado aí, pessoal. Tirou onda, Valeu. Matheus. Obrigado. Tamo Aqui, junto. Matheus, um negócio. Ali, se eu quiser que, por exemplo, logo depois do get, por exemplo, o log do response, que ele aconteça logo após o get mesmo. Eu coloco um ponto .den ali ou coloco um await no console.log? Tá errado Eu não colocar entendi a ponto .den? pergunta. Eu não entendi a pergunta. Você deu o get. Ah, fiz o get aqui. Isso. Eu Ah. quero que... Aí, por exemplo, coloca alguma outra... Colocando isso dentro de uma função assíncrona. Vamos lá, vamos fazer então. Assim que function. Aham, Beleza. certo. Fazer isso aqui, misturar os dois, foi o que eu falei pra não fazer. Não faz isso, né? Tá. Não, não, cara, sabe por quê? Olha só, vou te falar por quê. Vamos lá. Eu sou programador. Uhum. Imagina que essa função é grande pra caraca, irmão. Imagina, isso aqui é grandão. Beleza? Uhum. Aí de cara, o que eu vejo aqui? Try catch. Beleza? Beleza. Um erro aqui. Tá? Imagina se a função é grandona. O que eu penso? Tá? Isso aqui tá misturado. Imagina que tem dessa forma. Imagina que tem assim, porque esse sistema é muito simples, está muito óbvio que vai dar, que eu consigo identificar. Mas imagina que um pouquinho mais para frente do código, eu tenho isso aqui, ó. Olha que loucura que vai começar a dar. Response igual a await, tá? Uhum. Aí eu vou lá, tá? E a gente tem que dar manutenção nisso aqui, tá? E aqui tem um tratamento de erro. Aqui imagina que a gente dá um console.log e exibe o erro, tá? Uhum. Agora imagina se o cara faz um segundo tratamento de exceção aqui e eu não vi. Olha que doideira. E aqui ele faz uma coisa diferente, ele faz um alerta. Uhum. Deu erro. E não bota o erro, só exibe um alerta pro usuário falando: deu erro, faz isso aqui. Vou ter um ponto vírgula aqui. Entendeu? Ou seja, poxa vida, eu
olhando por alto, falo, pô, mas tem o try catch aqui, pô, não tá, de onde tá vindo isso? Aí eu vou ter que procurar no meio do código esse ponto catch aqui para achar o problema. Ou seja, a gente tem dois padrões de tratamento de exceção. Entendeu? Isso já aconteceu comigo, inclusive. Então, viu? Então, por isso não é aconselhado eu começar a misturar. Entendi. Ou Vamos se trabalha misturar de o uma Active com o forma... Async? Não pode misturar async com o promise normal. Ah, o Nem ponto catch. dela, no caso, entendi. Isso, exatamente. Entendeu? Nem se Começar a fosse mixar. nem se fosse tipo um caso específico, se eu não tivesse esse segundo get aí, fosse alguma outra coisa que acontecesse, enfim. E eu Não, mas aí, quisesse naquele encadeado fica primeiro até mais get ali simples. dar um ponto den e o console.log dele. Também tá errado, né? Porque eu posso colocar um cat e dar o mesmo problema. Entendi. Exatamente, é. Então, assim, Esse- você começou a trabalhar aqui, a forma certa é isso aqui, ó. Await. Aí no segundo aqui, fazer o segundo await. Entendeu? Beleza, Nesse caso entendi. aí, teria que deixar a função sem ser assíncrona pra usar o dela. A Não, função não normal. é questão das duas formas funciona. Isso que eu tô falando. Só que começa a dar esses problemas de entendimento. Tem um cat aqui, outro cat aqui, entendeu? Aí ou seja, quando esse meu método aqui der erro, não vai cair nesse meu cat, vai cair nesse cat aqui. E acontece que se tu pega o hábito de colocar o ponto den, tu vai colocar o ponto cat em algum momento. Ou vai nem não, se cara. ligar. Infelizmente, muitos esquecem até de botar try cat. Entendeu? Imagina usar den cat. Tá ligado? É doideira, pô. Doideira. Show de bola? Eu tinha perdido a parte que você falou isso, perdão. Nada, Show de tranquilo. bola. Mas aí o Matheusinho, por exemplo, tô na função e tem o. Tá dentro do try catch e Uhum. tá isso aí dentro. Não é, só não é legal fazer isso. Essa não é legal. Só falando, não é questão que não vai funcionar, não vai funcionar. O problema é que você consegue ter tratamento de ações diferentes, começa a dar problema, entendeu? Entendi. Então tá. Show de bola? Tá Você tava falando do try catch com o ponto dela. Dela mesmo que fosse uma assíncrona, no caso. Não, a gente falou exatamente de começar a misturar muito. E, por exemplo, Não, imagina você. misturar o try catch com o ponto dela, tá falando, né? Isso, Não exatamente. a função assíncrona em si. Porque olha só, não, aqui eu tenho um await. Se isso aqui dá erro, vai cair nesse get aqui. Mas se esse get dá erro, não vai cair nesse cat, vai cair nesse cat aqui. Não, porque tem esse catch, por causa disso, né? Sim, mas imagina que isso aqui tá grandão, num código grandão, com várias coisas. É um código recente que eu vou te pegar, que você vai ter que ficar olhando as linhas para tentar entender por que o cara fez isso. Tu fala, pô, mas se o tratamento aqui não devia ser igual, provavelmente teria que ser igual. Então você arrancaria isso aqui e faria um await. Entendeu? Uhum. Aí o código tá homogêneo e tá todo mundo com o mesmo tratamento de exceção. Sim, É disso que a entendi. gente tá falando, entendeu? Uhum. Entendi. Colocar o caso tirar o try-catch, o bloco try-catch em volta e usar o cat do ponto den não é bacana também, que aí eu tô repetindo o tratamento. Não, cara, é a forma de fazer mesmo, entendeu? No caso aqui, olha só, eu tenho dois gets que o tratamento de exceção vai ser o mesmo. E o fine ele vai ser o mesmo. Você tá entendendo que eu tenho menos código? Vai repetir o código que você colocar lá. É, exatamente. Se eu fizer den e cat para cada um desses, a gente vai ter código duplicado. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente usa mais o async que o await. Sacou? Não usa. Menos verboso. Se fosse usar o den, precisaria do async da função, né? Se for usar o den, não. É. O den não. O den é independente. O den é... Ah, tá. Posso deixar a função sem async de usar eu, não o posso den. eu não posso usar o await sem o async. Entendi. Isso sim, caso dá erro, até reclama do erro. Mas o den nada a ver, não, né? O den não tem nada a ver, não. O den você pode chamar ele dentro de um código. Eu posso usar o normal. den e ter mesmo assim async na função que vai dar no mesmo, né? Não dá, dá no mesmo, dá. Só fica Não vai bem reclamar confuso. de erro, no caso. Ter Não, async vai e dar den. erro, não. Vai dar erro, não. Mesmo que seja redundante isso. Isso, exatamente. Beleza? Beleza. Então tá. Podemos fechar então, pessoal? Beleza. Vou parar a gravação, hein? Pode parar, obrigado. Valeu, pessoal. Bom trabalho aí. Valeu, pessoal. Bom dia de trabalho.